amado. E fica conosco mais desta vez. É você? Estou lá. Aqui está muito obrigada. Diga. Bom dia a todos. Bom dia. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre bom estar aprendendo a cada dia um pouquinho mais. E é nesse sentido, desse aprendizado que eu estou aqui, porque eu estou aprendendo, né? Quem faz um estudo, pesquisa e tal, então aprende um pouquinho mais. Então que eu possa transmitir o que eu consegui colher do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, Sede Perfeito, a parábola do semeador. Então nós vamos passar a leitura da parábola que diz assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábola, falando-lhes assim. É interessante já destacar que onde o Senhor Jesus ia, uma multidão o seguia. Uma multidão de pessoas trazendo as suas dores, trazendo as suas ansiedades, e sempre o buscava. Eu creio que o Senhor Jesus, em momento nenhum, ele esteve a sós, né? Só no momento que ele se retirava para fazer a oração, para ele fazer esse contato com o Pai. Fora disso, ele estava sempre rodeado daqueles sofredores. E ele começa a contar a parábola. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 70, 60 e outras 30. Ouça o que tem ouvidos de ouvir. Mas eu acho que ficou aqui, saiu um pedaço que não está aparecendo, que as sementes que caíram entre as pedras, né? Que também não conseguiram brotar, porque... Tá lá. está aqui. Tá, desculpa. Está aqui. Outra parte caiu entre lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes não logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Desculpa, porque eu li e não prestei atenção. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. E aí vem a explicação da parábola. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção,
vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. Então, essa parábola, a página que foi lido, mostra muito, está bem interligada, né, com a parábola que viria, mostrando que todos nós somos semeadores. E todos nós semeamos e colhemos o que os outros companheiros estão semeando, ou aqueles que já passaram à nossa frente, que deixaram as suas sementes e nós acolhemos. Então, o semeador, ele saiu e semeou à beira do caminho. Quantas vezes nós recebemos o ensinamento, mas estamos em momentos em que, à beira do caminho, nós recebemos muitos convites. Estamos vamos dizer assim, numa vitrine, numa exposição. Chegam os convites, nós vemos passar diante de nós. E muitas das vezes não resistimos, porque o mundo, o convite ele é sedutor. Ele muitas vezes nos convence que o melhor é aceitarmos. Então a gente está ainda no início, com aquela sementinha que está ali exposta, e nós acabamos cedendo, aceitando os convites que nos chegam, porque nós vivemos num mundo em que os convites nos chegam dentro das nossas casas. Se nós não estivermos vigilantes, não estivermos com segurança naquilo que nós desejamos, que é aquilo que nós queremos, nós acabamos cedendo. E aí é essa semente que cai à beira do caminho. Nós estamos ali, diante de uma passarela de convites que nos chegam. Aquelas sementes que caíram em terreno pedregosos, tem situações que nos chegam que nós poderíamos buscar a energia, a força para superar, mas nós sucumbimos diante dos obstáculos, diante das dificuldades que nós poderíamos contornar, mas ficamos frágeis. Principalmente, agora eu me lembrei, olhando para a Yara, eu me lembrei do desencarne de um amigo nosso ontem. Diante de uma perda, entre aspas, que mexe com nossas emoções, nós sabemos que não existe a morte, que houve uma partida para o mundo plano. Ele apenas foi na frente. Mas é algo que mexe conosco. Então, se nós não tivermos muita certeza, muita confiança que realmente a morte não existe, nós deixamos, nós sucumbimos, né? Então, são essas sementes que caem em terrenos pedregosos,
que nós podemos superar um obstáculo, nós podemos superar essa dificuldade, mas muitas das vezes nós ficamos frágeis, nós nos deixamos sucumbir. A outra semente que cai entre os espinheiros, que nascendo a semente, os espinheiros abafam. Quantas vezes nós estamos num projeto novo, felizes, porque estamos numa tarefa nova, fomos convidados para trabalhar numa tarefa, estamos felizes, mas também fomos convidados naquele mesmo dia, naquela mesma hora, para uma festinha. E se nós ainda estamos na posição daquela sementinha que está ainda brotando, que ainda está frágil, nós muitas das vezes cedemos, aceitamos o convite, porque ainda está em nós muito mais forte o apelo do mundo, a vida social, a vida material, que é bom. Nós vivemos no mundo material, nós não podemos negar, nós não podemos nos afastar dos eventos sociais, não é isso, mas é saber ter hora para o trabalho no bem, para o trabalho, uma colaboração no trabalho do bem, mas e ter um momento dos nossos eventos sociais, é saber fazer essa separação e priorizar. Eu acho que esse é o principal, é você saber priorizar hoje, neste momento, o que é prioridade para mim. É ir a uma festa ou participar de um evento, de um trabalho que eu já havia me comprometido. Então, essa semente, essa semente que caiu aqui nos espinheiros, ela é abafada. É abafada justamente porque nós não tivemos o equilíbrio, a energia necessária para dizer, hoje não. Hoje eu tenho compromisso. Amanhã eu tenho uma disponibilidade, hoje não. Então, nós treinarmos o que é prioritário para mim aceitar. E aqui, a terra boa. Essa semente é aquela semente que nós desejamos ser. Aquela semente que vai brotar, que vai produzir, que vai crescer. A nossa casa, eu posso exemplificar com essa semente, que começou pequenininha e que está crescendo e já se passaram 30 anos. E ela continua. E muitos tarefeiros que começaram no início da nossa casa, continuam aqui firme, trabalhando. Então, é sinal que esse trabalho que um dia foi escolhido, essa sementinha que foi plantada no coração de cada um desses tarefeiros que aqui se encontram, é sinal que brotou e que está frutificando. Porque estar numa casa há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos que seja, há 1 ano, é sinal que essa sementinha está brotando. Ela está lutando para sobreviver. E ela está priorizando o trabalho no bem. Então, que todos nós possamos ser essa semente que está caindo em terra boa, para amanhã produzir 100 por 1. Né? Esse é o nosso desejo, é a nossa meta. Chegar a esse nível de produzir 100 por 1. E aí Kardec vem falando que a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta,
em que, como a semente caída sobre o pedregulho, nenhum fruto dá. Então, de repente, é algo que eu ouço, eu acho até naquele momento interessante, mas eu não me permito. Eu não permito que aquela semente adentre no meu mundo íntimo e que produza, que tenha vida, que consiga, né, romper aquela casquinha e germinar. Então, eu abafo, eu não permito. Então, fica a letra morta. É bonito, mas eu não permito que ela viva no meu mundo íntimo. Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Infelizmente, ainda existem pessoas que buscam as casas espíritas com essa curiosidade. Queremos saber um pouco sobre o fenômeno, queremos saber das cartas. Eu queria saber informação de um amigo, de um filho, de um marido, de uma mãe que está no mundo espiritual. Eu queria receber. Falando assim parece que é brincadeira, mas eu também trabalho numa outra casa, que é uma casa nova, que fica à beira da estrada, e muitas pessoas param ali para perguntar qual é o dia que tem psicografia, qual é o dia que elas podem ir lá para falar com os espíritos. Então nós temos que estar sempre esclarecendo, né? Porque vem como algo curioso, falar de espírito, na casa espírita, então eu quero ir lá conhecer, quero saber como é que é. Uma vez perguntou, mas aqui é mesa branca, né? Eu falei, tem uma mesa. Aí, mas o que acontece? Como é que vocês fazem? E eu então expliquei, olha, é uma palestra pública, hoje é palestra pública. Daqui a pouco vai começar. Aí você pode ficar, assistir a palestra, aí você vai ver o que acontece, como é que acontece. Né? Porque ainda é algo curioso, que desperta a curiosidade das pessoas. Falar de espiritismo, falar dos espíritos, como se fosse algo sobrenatural. Muitos ainda não entendem que espírito somos todos nós. Hoje nós estamos mergulhados nesse corpo físico. Amanhã não estaremos. Mas eu, Dorinha, Solange, Yara, todos nós aqui vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Apenas sem o corpo físico, sem essa vestimenta. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muitos bons os conselhos os admiram, mas que para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, com os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então, nós encontramos, conforme Kardec nos esclarece, todos os exemplos de pessoas que buscam o conhecimento, que buscam a casa espírita, e cada um reage de uma forma. Que muitos buscam não o conhecimento para assimilar, para se instruir, né? Mas realmente por curiosidade. E outros, quando ouve uma página, sempre imagina que não é para ele, é para o outro. É o outro que está precisando ouvir, porque ainda não perceberam que todos nós ainda somos espíritos imperfeitos, que precisamos aprender, precisamos ouvir e precisamos nos modificar. Porque muitas das vezes nós temos uma atitude correta
diante de uma situação equilibrada, usando o raciocínio, a emoção, mas em outro momento, uma situação semelhante, nós não temos uma atitude equilibrada, porque naquele momento nós nos deixamos envolver pelas emoções. Então nós não usamos, o raciocínio e a emoção para agir com equilíbrio. Então nós estamos aqui nesses exemplos. É claro que muitos aqui presentes já podem ter uma atitude quase que uniforme, Uma atitude clara, equilibrada, ótima. É isso que todos nós desejamos, mas nem sempre acontece. Então, quando ouvimos uma instrução, às vezes achamos que o outro, olha, fulana hoje teve uma atitude meia agressiva, essa página para ela. Esquecendo que ontem fui eu que tive essa atitude agressiva. Mas eu só lembro da atitude do outro. E aí nós falamos de semeador e de semente. Então eu fui lá em Emmanuel, no livro Pão Nosso, quando ele fala do capítulo 7, ditado ao nosso querido Chico Xavier, é uma página intitulada Semente. E vamos ver o que Emmanuel nos fala da semente. Ele diz assim: gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios e os tempos adequados. Então, Emmanuel, como sempre, ele é preciso e é muito complexo, Ele é muito completo nas suas instruções. E aqui ele fala, é a semente que é o herdeiro do poder divino. Então, está na semente, a essência divina. E todos nós temos essa semente. Silenciosa e sublime, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica a necessidade dos pontos de partida. Todos nós, um dia, temos que ter um ponto de partida. A nossa reencarnação é um ponto de partida. Mas, quase que diariamente, nós temos um ponto de partida. Pela manhã, nós decidimos sair para trabalhar. É um ponto de partida. Quando nós decidimos pelo trabalho, é um ponto de partida. No momento certo. E eu vendo aqui duas amigas nossas, que no momento certo, começaram um trabalho junto aos nossos jovaizinhos do cantinho da mãezinha. Foi um ponto de partida. Um dia teve um ponto de partida. Tá? E esse ponto de partida, você tem que perseverar. Teve o início. E vai continuar. É o ponto de partida. As requisições justas de trabalho. Nós sabemos que nós precisamos do trabalho. Em todos os sentidos. O trabalho remunerado, porque nós estamos no mundo físico, precisamos do recurso financeiro para a nossa manutenção. E que pode ser, como diz a página, o necessário, que pode ser o supérfluo. Mas a gente sabe que quem está já nas fileiras da doutrina dos Espíritos, ou seguindo o exemplo do Senhor Jesus, esse supérfluo a gente vai destinar a quem tem a necessidade.
Nós hoje já temos essa consciência que nós não precisamos do supérfluo. Esse que se veio para nós é para ser dividido, para ser compartilhado. E os lugares próprios e os tempos adequados. Nós não podemos perder tempo. Nós sabemos que tudo acontece no momento certo. Mas muitas das vezes chega um momento e nós deixamos passar. Pode acontecer isso? Pode. Porque nós nos acomodamos e nós não percebemos que aquele momento chegou para nós. Fomos chamados, chegamos a uma casa, um trabalho a ser iniciado, mas nós deixamos passar. Porque muitas vezes a tarefa que nos é oferecida não está de acordo com aquilo que eu acho que eu mereço. Eu acho que eu não estou, no momento, eu estou preparada para fazer um trabalho, por exemplo, na farmácia. Mas me ofereceram trabalhar na lavanderia. Ah, mas eu não quero. Eu deixo passar a oportunidade. Era um momento que, de repente, ali na lavanderia, em contato com a sujidade, com os excrementos que vêm lá do albergue, é um momento que eu vou refletir. Quanta coisa em mim eu preciso retirar? Quantas coisas em mim eu preciso expurgar? Então, era a minha oportunidade de estar ali refletindo. E eu deixo passar, porque a casa não me ofereceu o local que eu achava que eu merecia. Então, eu vou embora. Deixo passar. É o momento, era aquele tempo certo, adequado, né? E o lugar próprio. Eu aqui achava que era impróprio, mas não era próprio. A nossa programação é feita com o aval do nosso anjo guardião. E ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é próprio para mim naquele momento. E ele me encaminha para lá. Agora eu, na minha ignorância, é que acredito que eu já mereço, eu tenho mérito para ocupar um cargo diferente. E Emmanuel continua. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exige as grandes obras de um dia para o outro. Impõe medidas tirânicas pela força das ordenações e das armas. Ou pretende trair as leis profundas da natureza. Acelera os processos da ambição, estabelece domínio transitório, alardeio mentirosas conquistas. Incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si e para o outro. Então, essa semente que se perde, porque nunca estão satisfeitos, inquietos e exigindo cada vez mais. Então, essa semente que foi perdida pela própria invigilância nossa, invigilância do homem. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então, essas possibilidades pequeninas, acho que André Luiz tem no livro, ele fala que das caridades pequeninas, uma coisa assim, né? Esses gestos pequeninos, essas doações mínimas que se fazem
elas têm uma importância inimaginável. Porque às vezes um gesto, no momento certo, no momento que a pessoa está necessitada de um apoio, muitas das vezes você não precisa falar, você basta olhar, você basta dar um abraço àquela pessoa. Então, essas caridades mínimas que você pode fazer, faça. Não pense que é insignificante, não. Porque o que vale não é o que você está doando, mas é o sentimento, a energia que você está doando àquela pessoa. É isso que vai contar. É esse valor que é acrescido, né? Aquela doação que você está fazendo. Então, tudo que nós possamos fazer, por menor que seja, façamos. Não desprezemos essas pequenas oportunidades. E aí, nós vamos pensar um pouco o que nós estamos semeando com as nossas sementes. Porque, como hoje foi colocado na página da manhã, nós sempre emitimos reflexos e nós colhemos reflexo do outro. Sempre. Tá? Sempre, sempre, sempre. Nós estamos emitindo e estamos recebendo. Então, eu botei nesses losangos aqui fechadinhos, para não se expandir, né, as nossas mazelas, vamos dizer assim. Será que hoje eu estou semeando preguiça? Acomodação, estar em casa, hoje está chuvoso, hoje eu não vou trabalhar. Tem alguém lá e vai me substituir. A intolerância. Eu estou semeando medo, eu não vou sair de casa. Né? Eu tenho medo de adoecer, medo de me contaminar, medo de violência, medo disso, medo daquilo, e acabo me fechando. E aí, eu vou refletir isso nos outros, esse medo, esse não ter esse controle, porque a gente sabe que vivemos num mundo de expiações e provas. Estamos expostos a esses acontecimentos. Então, nós temos que buscar força para enfrentá-los. É claro, sempre usando a prudência, sempre com vigilância. Mas eu não posso ficar reclusa pelo medo, como na insegurança, a incredulidade. Muitas das vezes, diante de situações difíceis, aquela pessoa que estava com aquela sementinha de fé, que já estava germinando, ficando bonitinha, mas aí acontece uma situação que abafa, e aí aquela sementinha caiu no espinheiro. Aí acontece uma situação grave na família, sufoca aquela sementinha de fé. Aí passa a não acreditar mais. A incredulidade acaba matando, sufocando a sementinha de fé. E aí o ódio. Hoje, nós vivemos um momento onde há muito ódio. Qualquer situação que poderia ser resolvido com uma palavra, com um diálogo, acaba numa morte, em algo muito grave. Né? Por quê? Por causa desse ódio que nós precisamos domar dentro de nós. Nós ainda estamos muito próximos, né, do primitivo, daquele ser primitivo, nós trazemos dentro de nós. Então, numa situação que poderia ser resolvida com muita tranquilidade, a gente deixa aflorar a irritação, a raiva, o ódio. Então, ele está aqui dentro.
para a gente poder educar tudo isso aqui dentro, né? Por quê? Com a esperança, com o esforço, com a confiança em si mesmo, com a confiança em Deus, nosso Pai, com a confiança, com a certeza da presença de Jesus em nossas vidas. Nós não podemos ceder diante da insegurança, da incredulidade, daquilo que a gente vê por aí. Nós temos a certeza que Jesus está conosco. Ele prometeu que estaria conosco. No Evangelho, no capítulo 6, no Cristo Consolador, é o item 7, no final do item, ele fala, né? Para que nós sejamos dóceis aos Espíritos do Senhor e tal. E que ele diz assim: eis-me aqui, o Espírito de Verdade falando, eis-me aqui, estou porque me chamastes. E o Espírito de Verdade é o próprio Jesus que está ali falando para nós. Temos dúvida se ele afirma: eis-me aqui porque me chamastes? É evidente que não vamos chamar por qualquer coisinha, né? Por coisas da nossa imaginação. Mas diante de algo, iminência de um perigo, na iminência de algo grave, ele é o pastor. Ele vem socorrer a ovelha. Ele não vai deixar cair pelo despenhadeiro abaixo. Então, que nós possamos ter confiança no Criador, confiança na presença de Deus em nossas vidas e confiança em nós mesmos, porque nós temos a semente divina que está dentro de nós. Então, nós não podemos temer, ter essa confiança em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que ter confiança em nós, porque não adianta ter confiança em Deus, confiança na presença de Jesus na nossa vida e nós ficarmos na insegurança, né? Então tem que ter essa ponte bem segura, bem firme. Então temos que ser perseverantes, devotamento e gestos de bondade. Isso é que nós temos que seguir diariamente. E aí, também, Emmanuel nos fala no Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico, no capítulo 64, semeadores. E aí ele vem falando, quem são os semeadores? Nós já vimos a semente e agora o semeador. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e se ele mesmo saiu a semear. Então somos nós que temos que sair para semear, deixar o medo e sair. Confiar em nós mesmos. Olha, eu sei um pouquinho, muito pouco, mas esse muito pouco eu posso semear, eu posso compartilhar, eu posso emitir esse reflexo e receber. Quem sabe eu vou receber algo que vai multiplicar em mim essa sementinha. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço do próximo. Esse ponto de vista, a gente pode exemplificar de várias maneiras. Mais uma que eu me lembrei agora, nós fazemos um trabalho de rua, né? Levando alimento à rua. E muitas vezes já fomos criticados por levar alimento a pessoas ditas desocupadas, isso ou aquilo. E mesmo na rua já
ouvimos alguns comentários. Então, nós temos que sair desse ponto de vista. São coisas que a gente traz, né? Desse julgamento, de julgar o outro, de ele não está agindo conforme eu penso. Então, nós temos que sair desse ponto de vista e ver simplesmente que o outro é um ser humano, me colocar no lugar dele. Se fosse eu que estivesse na rua, eu gostaria de receber uma sopinha quente. Então, se eu gostaria, eu vou fazer. Então, nós temos que abrir mão, porque às vezes nós temos preconceito, todos nós ainda trazemos preconceito, mas é sair disso, sabe? Abrir mão desses pontos de vista para poder seguir em frente, porque senão nós vamos continuar no mesmo patamar. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. Então, eu tenho que sair do eu e passar para o interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras, ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício do todo. Então, essa busca, esse encontro com essa terra das almas é que nós desejamos ter esse encontro. Sair do eu, do egoísmo que nos fecha, que nos isola, para ir ao encontro das almas. E aí, só para voltar, eu creio que, como exemplo dessa saída do eu e ir para o continente do interesse geral, Madre Teresa de Calcutá, eu creio que é o exemplo maior que nós temos. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Ele poderia, né? Ele mesmo formou a sua equipe, a equipe dos 12, mas ele sempre estava à frente, semeando, e os 12 o acompanhavam, mas ele que semeava, né? Então, ensinando. Quando ele se ausentou fisicamente, os 12 puderam continuar, porque estavam com ele, aprendendo a ir e não mandar o representante, né? E aí, Cristo Jesus, né? Jesus Cristo, nosso amigo, companheiro de todas as horas, o que nós podemos semear? E eu, nesse gráfico, eu botei só algumas coisas que naquele momento que eu estava fazendo me veio à mente, né? Então, eu posso semear a fé, posso, que ela já está frágilzinha, mas já existe dentro de mim essa semente. Então, eu posso semear a fé e receber do outro os reflexos da sua fé também. E com isso eu vou aumentar, fortalecer, tornar a minha fé um pouco mais robusta. Na medida que eu emito, eu recebo. E a gente vai assim nos fortalecendo. A esperança. A esperança é algo que todos nós podemos semear.
todos nós, porque nós sabemos, nós temos certeza que amanhã seremos espíritos felizes. Eu não tenho dúvida disso. Vendo os exemplos que já passaram, né, que deixaram para nós, né, suas vivências, então eu não tenho dúvida. Nós amanhã seremos espíritos felizes. Nós estamos trabalhando para isso. Isso é uma conquista. Mas nós temos que lutar. Sair diariamente para semear a esperança e fortalecer essa esperança em nós. A confiança. Aí. Esse negócio aqui não está muito bom, não. Gente. Você está voltando, Dona. Pois é, mas é que às vezes prende. Então, a confiança é aquilo que nós já falamos. Confiar em nós. Eu sei muito pouco, mas aquilo que eu sei, eu posso compartilhar. Confiar que eu sou capaz. Eu tenho a semente divina. E eu sei que a inteligência, ela é, diariamente eu posso alargar a minha inteligência, desenvolver a minha inteligência, porque ela é um atributo do Espírito. Então, eu confio que amanhã eu vou ter muito mais capacidade para entender, para raciocinar. Então, essa confiança em mim tem que haver. Assim como a presença de Jesus nas nossas vidas, a presença de Deus e o amor. Será que nós já amamos realmente? Sabemos que ainda estamos distantes de termos esse sentimento plenamente em nossos corações. Mas todos nós temos atitudes já amorosas. Todos nós já temos. Uns mais, outros menos, mas todos somos capazes de ter atitudes amorosas. Então, vamos semear esse amor. Podemos começar, se for difícil, com as nossas plantinhas, com os nossos animaizinhos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, e aí vamos alargando esse círculo, né? Onde nós podemos semear atitudes amorosas, até chegar ao ponto de encontrar a terra das almas. E aí é um momento glorioso para todos nós, sair de nós mesmos para encontrar a terra das almas. Então, que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos esforços, que possamos continuar sempre semeando um gesto, uma palavra, uma atitude, e que possamos continuar aqui na nossa casa, Maria de Magdala, aprendendo, convivendo, enfim, é isso. Obrigada a todos.